essa plateia aqui tá toda para você hoje. Então, gente, salva de palmas para a Ariane. Boa noite, obrigada a todos pela presença. Estou muito feliz de estar aqui com alguns personagens do meu livro. E é muito estranho ser entrevistada e falar em público, porque eu sempre fui jornalista de revista e agora de livro. E eu tenho uma empresa de jornalismo, então assim, eu nunca me coloquei à frente das pessoas para falar sobre o meu trabalho publicamente. Mas tem sido muito divertido porque eu entendo muito bem do que eu faço, né? Eu conheço o meu trabalho melhor do que ninguém. Então, eu tenho muito prazer, muita paixão de escrever, de entrevistar, de conhecer as pessoas. Então, é maravilhoso também poder compartilhar isso dessa perspectiva. Ari, as 3 melhores coisas da Ambev e as 3 piores coisas da Ambev. É bom estar nesse papel, né, gente? Ari, abre seu coração pra gente. Que bom que eu sempre fui uma jornalista bem intencionada, né? Porque agora eu tendo a achar que o universo vai me premiar ou me presentear com jornalistas, com entrevistadores bem intencionados. Posso inverter a ordem para ficar uma boa impressão? As 3 piores coisas da Ambev, uma é, me parece uma certa arrogância, vou chamar de arrogância para ficar um pouco mais, uma palavra mais inteligível para todo mundo, mas basicamente eles parecem nem entenderem do que a gente está falando quando a gente fala isso. É um olhar para dentro extremo que às vezes nem enxerga que tem outra pessoa, ou que pensa diferente. Então eu diria que é essa paixão por si mesmo, que às vezes passa um pouco do ponto para quem vê de fora. A segunda coisa seria a desatenção com alguns detalhes que aí sou eu mesma, eu considero importantes. Então eu ouvi muitas vezes durante a minha pesquisa, quando eu levava para a Ambev algum caso negativo de alguma história que algum cervejeiro artesanal sofreu, alguma situação, ou algum fornecedor que reclamou, eles falavam assim, mas isso é só um detalhe, isso é muito pequeno, isso não representa o todo. Eu ouvi isso sucessivas vezes e a minha impressão é que essas pequenas coisas vão criando uma imagem que depois é muito difícil de você mudar, que vai no boca a boca. A terceira coisa, vou ter que pensar um pouquinho, talvez a falta de diversidade nos perfis dos funcionários. Isso está mudando, existe um esforço claro da empresa para mudar e tem mudado, mas a maioria ainda é muito parecida entre si e como alguns deles mesmos falam, fica difícil você pensar diferente, você ver as coisas por outro ângulo, se você tem pessoas que pensam sempre como você, né? É que nem acontece nas redes sociais, às vezes a gente só fala com quem concorda com a gente, fica difícil de se ver de fora. As melhores coisas da Ambev são a obsessão, que eu acho uma ótima coisa quando você tem um foco positivo, claro, essa busca constante de excelência, essa vontade de fazer acontecer, que é realmente fora do normal. Eu já entrevistei muita gente do mundo empresarial e artistas e pessoas de diversos universos e eu não conheci tantas pessoas de um mesmo lugar com esse perfil, com essa vontade de fazer as coisas acontecerem, com essa gana que se tem na Ambev. Outra coisa é a disciplina, que é uma coisa muito difícil e que eu associo, é uma lição que eu aprendi com a Ambev e com a yoga, né? São 2 mundos tão diferentes, mas que me trouxeram a mesma lição da repetição, da importância de você ter disciplina, de você seguir sua rotina nos dias bons e ruins. Foi o que me fez terminar o livro, né? Porque tem hora que você fala, gente, não vai acabar nunca isso. E terceira coisa boa é tomar risco. Eu ouvia falar nisso, né? A gente ouve, né? Ambev, tomar risco e tal, mas eu não entendia bem o que isso significava até eu escrever o livro. Tem um capítulo do livro que chama Todo o Dinheiro do Mundo, que eu conto sobre a compra da dona da Budweiser. E isso, para mim, é o maior exemplo de tomar risco. Assim, a Embev, né, nessa época já era Embev, ela comprou a maior cervejaria do mundo, no meio da maior crise econômica do mundo, em 2008, com os bancos quebrando.
e deu em garantia a própria empresa. Ou seja, se eles não conseguissem o financiamento, eles teriam que entregar a própria empresa, todo o sonho teria acabado ali. E não é que o dinheiro seria fácil de conseguir, não, chama todo o dinheiro do mundo, porque não tinha dinheiro bastante nos Estados Unidos e na Europa, foi preciso buscar dinheiro na Ásia, e todos os banqueiros, os primeiros banqueiros que foram consultados diziam que era impossível. Foi a maior transação em dinheiro financiada, em dinheiro naquela época até aquele momento. Então, acho que eu respondi, né? Respondeu, e eu gostei o seguinte, na hora de falar as partes boas, ela foi mais incisiva do que as partes ruins. A terceira parte ruim você teve que pensar, isso é bom. Então eu gostei muito, eu como fã da Ambev, eu sou obrigado a admitir que eu gostei. Ari, eu quero que você falou muito das pessoas, que é uma coisa que tem pessoas muito parecidas, eu acho que é até perfil cultural da empresa escolher pessoas que elas encaixem nesse perfil. E eu quero que você conte pra gente o perfil de duas pessoas entrevistadas aqui que são antagônicos, que você lembra e que você fala assim, pô, mas elas são completamente diferentes até na aceitação de críticas, ou até na aceitação de elogios. Eu queria que você contasse duas pessoas que estão entrevistadas aqui, que têm perfis antagônicos e que você acha que elas são complementares para a história da Ambev, se você lembrar assim de cabeça. Como eu sei que você escreveu isso com muita dedicação, você vai lembrar muito fácil. Quem te marcou mais? Quem são essas pessoas antagônicas? Você é um bom entrevistador, hein? Dá um pouco de medo essas perguntas, assim. Olha, muita gente me marcou. Eu falei com 170 pessoas ao redor de 4 países, né? Eu fui para a Bélgica, para os Estados Unidos, para a África do Sul e para a Inglaterra. Então, assim, eu falei com muita gente. Mas, sob esse ângulo que você colocou, de pessoas antagônicas, eu vou mencionar o Magin Rodrigues, que foi o primeiro presidente da Brahma, ele era presidente da Lacta antes, que era um perfil bem mais brutão, assim, mais à moda antiga, era bem machista, e ele mesmo me contou histórias totalmente politicamente incorretas sobre ele mesmo, e que estão no livro. Então, assim, era uma pessoa muito caricata, mas de quem as pessoas falam com muito carinho. Davam uma licença poética para ele, por ele ser... ele tinha aquele jeitão passional, temperamental, jogava sapato nas pessoas. E aquilo, no começo dos anos 90, não era o Brasil de hoje, era outro contexto, né? Não tinha a conotação que teria hoje, não que fosse necessariamente legal, era muito criticado também por algumas pessoas naquela época, quando saiu uma reportagem contando disso. Mas teve o seu papel, a paixão, a entrega, enfim, ele tinha essa coisa contagiante que ficou na Ambev também, que é parte da história. O outro eu vou falar de um muito recente, que é o Ricardo Tadeu, que foi uma pessoa que eu conheci, que me chamou a atenção por ser uma pessoa que está há 24 anos na empresa e que hoje é diretor global de vendas. Eu fui para a África do Sul a convite dele, ele era o presidente da zona África do Sul, e as pessoas falavam dele assim com muito carinho, que é uma palavra que eu não esperava encontrar na Ambev quando eu comecei a pesquisa. Gentil, educado, não que as pessoas não sejam educadas, são muito educadas de modo geral, isso nunca foi uma questão, mas uma pessoa suave no trato. E eu conversei com muita gente na África, nos Estados Unidos, no Brasil, e isso se repetiu muitas vezes. Assim, uma pessoa que não é conhecida por falar alto, por ser muito dura, é bem o oposto do Magin, e que hoje está num cargo super alto da empresa, é um representante da companhia. Foi uma pessoa que, para mim, surpreendeu, porque quando eu pensava num ambeviano padrão, eu pensava em tudo que eu já tinha lido a respeito, que é uma pessoa muito agressiva, muito dura, que fala muito rápido, muito direta, e o Ricardo foge desse perfil e é bem antagônico ao Magin. Um dos casos que está aqui no livro, bem legal, que fala do Magin, é um caso, Ari, que ele é bem clássico para muita gente e se retratou ele muito bem no livro, que durante um dos momentos da Brahma, eles falaram assim, pô, todos os carros da companhia têm que estar com a logomarca. E um dos diretores da companhia, eles foram pegar uma carona e, pô, ele estava num carro e esse carro não estava com a logomarca. Qual foi a reação? Dando um spoiler aqui do livro pra galera ler.
qual foi a reação do Magin Rodrigues quando ele viu aquele carro sem a logomarca e o que isso impactou na empresa, que traz essa dimensão da importância do Magin para dentro da cultura Ambev? Bom, ele começou a gritar e a chutar o carro, falar palavrão. Que merda é essa? Que esse carro tá sem logomarca e não sei o que, não quis entrar no carro, se recusou a entrar no carro. E ele fala que depois que ele fez isso para dar um show pirotécnico, ele usa esses termos, para que isso corresse mesmo dentro da empresa e realmente no dia seguinte estava todo mundo sabendo que ele tinha tido esse surto, né? Mas era um surto, eu não sei se é calculado, mas passado ele diz que foi calculado justamente para as pessoas entenderem que isso era inaceitável. E aí, provavelmente, não aconteceu de novo. Com relação ao Ricardo Tadeu é um gênio. Para quem nunca ouviu falar dele, ele é uma daquelas crianças prodígias que já foi pro Faustão, fazia aqueles cálculos, Silvio Santos, né? Ele era o garoto de Silvio Santos, fazia os cálculos de cabeça, enfim, um gênio. Então tem essas histórias todas legais. Ari, eu quero que você conte aqui para essa galera qual era o seu preconceito com relação à Ambev, que foi quebrado de uma forma positiva. O que você pensava da Ambev de ruim e que se tornou uma coisa muito positiva depois de escrever esse livro, entrevistando essas 170 pessoas? Eu sabia muito pouco sobre a Ambev e inclusive, eu não bebo cerveja, eu não bebo nada alcoólico, então eu não tinha nenhuma relação como consumidora. Eu queria escrever um livro, a Companhia das Letras me procurou, a gente ficou um ano pensando em temas, pessoas, empresas, aí um dia o editor falou, por que você não escreve uma história então sobre a Ambev? Aí eu pensei rápido, né, bom, uma história polêmica, gigante, popular, tem os ingredientes bons para uma boa história, ok, mas não me causava nada. A imagem que eu tinha era uma imagem de uma empresa que queria vender muita cerveja a qualquer custo. Era essa imagem superficial que eu tinha de ler muita reportagem enviesada, negativa, né? A imprensa falou muito mal da Ambev durante muito tempo, repetindo histórias, as mesmas histórias. Então, eu realmente não me identificava, tinha uma imagem um pouco negativa, mas falei, bom, isso não vai atrapalhar no meu trabalho, eu vou continuar minha pesquisa e vou fazer um trabalho neutro, equilibrado, como eu sempre fiz nas minhas reportagens. E aí, à medida em que eu fui mergulhando, eu achei que eu não tivesse afinidade nenhuma com a empresa, né? Eu não bebo, não faço qualquer coisa por dinheiro, ou eu não seria jornalista, né? Então, assim, pra mim não tinha nenhum diálogo. E de repente eu comecei a me identificar com essa obsessão que eu falei pra vocês, com a busca da excelência. Eu sempre consegui as coisas por insistência, né? Eu sou aquela pessoa que, quando era criança, não sabia ouvir não. Então, eu consegui entrevistas na minha vida com pessoas que não falavam com a imprensa de tanto que eu insisti. Então, durante essa pesquisa, esse meu jeito, que foi muito importante na pesquisa, se encontrou com o jeito da Ambev, que a Ambev é muito assim, eles funcionam muito assim. Então, eu comecei a ver uma similaridade, comecei a gostar de algumas coisas, comecei a gostar. As pessoas têm uma energia muito, muito forte, gostam de conversar, gostam de pôr a mão na massa, e eu comecei a me identificar com isso. Aí teve um momento que eu parei para pensar mesmo, assim, mas o que eu tenho a ver com a Ambev, né? Assim, qual é a similaridade? Eu entendi que a Ambev, ela faz as coisas de um jeito que quando ela tem um objetivo, ela tem um método, né? Tem alguns métodos que funcionam muito bem. E se eu trocar o objetivo, sei lá, o meu não é vender cerveja, mas se eu colocar, no meu caso, desenvolvimento pessoal, liberdade interna, pode ser o objetivo mais distante, né, do mundo material que a gente tenha, o mesmo método é muito poderoso. E tinham muitas coisas ali que eu já praticava, que eu já acreditava, e outras que eu aprendi. Aprendi muito, o processo, a importância dos processos. Claro que é importante ser criativo, ser inspirado, ter propósitos que você considere nobre, mas a Ambev, as pessoas da Ambev acreditam nos propósitos deles e eles são nobres por isso, porque quem é alguém para julgar o propósito de outro, né? Então eu descobri muitas coisas que eu aprendi a respeitar, aprendi a usar, aplico na minha empresa, aplico na minha vida pessoal, fiz o livro aplicando muito do que eu aprendi e é isso, não quer dizer que eu aprecie tudo que eu vi, né? Tem coisas que são diferentes, aonde tem gente, tem complexidade, as coisas não são preto no branco, não são um lado só, mas eu descobri muito valor.
Ari, estudando esse tanto de Ambev, você ficou imersa durante 3 anos na cultura Ambev, que é uma cultura de fato muito forte. E olhando para cada uma das marcas, qual marca você seria e por quê? Ou quais marcas você seria e por quê? Nossa, ou antes da Ambev ou depois? É uma pergunta capciosa, eu sei. Mas as marcas, elas têm personalidades. A Brahma é uma coisa mais tradicional, é aquela paixão do futebol. A Skol é aquela busca do jovem, é aquela marca que está líder há um bom tempo. A gente tem a Boêmia, que é uma marca tradicional, a Vals, que é uma marca disruptiva. Mas antes de escrever o livro, qual era o seu perfil em marca? E agora, depois que você escreveu o livro, qual é o seu perfil em marca? Eu falei que eu ia fazer perguntas difíceis, então assim, eu espero uma resposta direto do coração. As respostas vão sair direto do coração porque não tem outro lugar de onde elas poderiam sair. Antes, eu tenho talvez uma mistura de Boêmia com Skol. Pode fazer uma mistura? Pode. Antes talvez eu fosse uma mistura de Boêmia com Skol, porque embora eu fosse jovem e metida, arrojada, também sempre fui muito conservadora em algumas coisas, mas agora sem dúvida eu sou Vals. Não, e não é uma brincadeira, é sério, né? Não é à toa que a gente se deu tão bem, que eu me identifico com isso e eu consigo até traduzir isso, porque a Vals é uma marca independente, autônoma, de certa forma, dentro da Ambev. Você está aqui, né? Isso é muito legal, essa relação é a relação disruptiva que me interessa ter com as pessoas e com o mundo, em que a gente seja livre para falar o que a gente pensa, para ser sincero, para construir, e nem por isso a gente precisa estar contra ou a favor de alguém. As pessoas me perguntam muito isso. O livro é contra ou a favor da Ambev? O livro é um livro que conta uma história equilibrada e cada um que tira suas conclusões. As minhas, como leitora, mudam a cada capítulo, a cada página. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Então, sou Vals com muito orgulho. Galera, seguinte, eu também aprendi muito com a Ambev nesses anos que a gente passou juntos, Ari. E eu sempre fui drivado e pautado em metas. Eu gosto de metas ousadas. Eu realmente acredito que a Ariane, com o livro dela, tem condições de ser um best-seller. E hoje a gente tem uma missão de acabar com aquela pilha ali de livros. E eu quero te fazer uma pergunta específica aqui. Tá bom. Você, como uma escritora que aprendeu com a Ambev essa história de metas, de falar assim, eu quero mais, eu desejo mais, eu tenho uma certa obsessão em conquistar, sair de um país e para o outro e se tornar marca global. Qual é a sua obsessão ambeviana com esse livro? E qual é a sua não obsessão ambeviana com esse livro? O que você quer da parte da Ambev de metas com esse livro? E o que você não quer da parte da Ambev que as pessoas interpretem desse livro? Bom, da parte Ambev eu quero que todas as pessoas... Espera que vocês estão vendo que eu estou puxando o equilíbrio dela também o tempo todo, né? A gente fala de equilíbrio, então é sempre sim ou não. Sim. Isso é ótimo. Eu quero vender para todas as pessoas do mundo. Nós vamos ajudar, vamos, galera? A meta é essa, eu quero que a história chegue a qualquer pessoa, porque eu acredito que ela é uma boa história. Quem gosta de literatura vai ler uma boa história cheia de dramaticidade, com altos e baixos. Quem gosta de negócios vai ler uma excelente história de negócios, o maior case do capitalismo brasileiro. Quem gosta de cerveja vai ler sobre cerveja, quem gosta de esfriar a cabeça vai ler sobre um universo diferente, enfim, tem ali história para todo mundo. O que eu não quero é tentar manipular o que as pessoas vão achar. Eu quero que as pessoas sejam livres para pensarem, para falarem. Então, às vezes, algumas pessoas pensam que o livro é oficial da Ambev, patrocinado. Vai ter gente que vai achar, não é? Então, eu não tenho que me preocupar. Vai ter gente que vai achar que o livro é contra a Ambev, que vai detonar. Não é. Então, eu não quero... Eu quero que cada um seja livre para pensar o que quiser, para achar o que quiser, para tirar as lições que quiser.
Eu não tenho eu estou tentando fazer analogia, assim, eu não quero moldar o gosto do consumidor. Eu quero que o consumidor deguste como ele bem entender. Todo mundo tem muita curiosidade, e até dentro da Ambev, com relação aos sócios fundadores. O Beto, o Marcel e o Lema, que fizeram essa história toda se tornar grandiosa a ponto de conquistar o mundo inteiro. Eu já sei que o Jorge leu o seu livro, você mandou para ele leu o seu livro. Qual foi o mais próximo do contato que você teve com os sócios fundadores? Ou você conversou com tanta gente que teve contato com eles que você sentia próximo? Qual que é a sua relação com os fundadores do negócio, da própria Ambev, que virou a Bembev, que hoje é a maior empresa de cerveja do planeta? Eu não tive relação com eles durante o livro. Isso foi uma coisa que eu de saída, embora eu quisesse muito, e eu tentei até o fim, foi uma das insistências que eu não venci. O Jorge Paulo eu conheci logo que ele foi lançado o livro, eu levei um de presente para os 3 sócios, e ele rapidamente mandou um e-mail e eu conheci, e em seguida ele leu o livro, mas esse foi o máximo do contato. O Marcel e o Beto eu não conheci, mas foi o que você falou, eu ouvi tanta gente que conversou com eles, que conviveu com eles em tantos períodos diferentes, que se você sabe, né, você já leu, o livro é narrado como se eu estivesse em alguns momentos dentro da cabeça deles. E eu sou muito conservadora, o que eu coloquei lá é porque eu chequei 1 milhão de vezes, porque eu cruzei informações de mais de uma pessoa, o que eu estava em dúvida não está no livro. Então, claro que é baseado no que as pessoas relataram, né? Mas tem ali como se eu tivesse convivido com eles muito de perto, né? Em alguns momentos. O seguinte, eu acho que é sempre bom, além do entrevistador, a gente ter o microfone aberto. Quem tem alguma pergunta aqui para fazer? E eu vou sugerir, a primeira pessoa que eu vou sugerir é um cara que ele já levantou a mão aqui, ele já brigou com a Ambev, ele já amou a Ambev, ele já brigou com a Vals, ele já amou a Vals, também escritor, meu amigo Henriquinho, ele levantou a mão aqui já desesperado, está aqui na frente da Ariane. Se for muito cabeluda a pergunta, eu deixo o microfone na mão dela para ela continuar respondendo, tá, Henriquinho? Oi. Como gestor de risco que eu sou na empresa onde eu trabalho com compliance, parabéns por pegar o risco, tomar o risco para você, tá? Eu acredito que sua obra, como diz o próprio José, vai ser uma obra de referência, porque eu, como escritor, vejo que vários livros que contavam sobre a Grêmia Antártica ou sobre as grandes cervejarias do Brasil se limitavam muito às notícias de jornais. E você teve o acesso que ninguém teve. Você entrevistou 170 pessoas dentro da empresa. Não só dentro. Não só dentro, do tanto fora, mas você teve dentro da empresa. Você estava no olho do furacão. Então eu te falo assim que você está fazendo uma obra de referência para outras obras. Então isso aqui é um produto assim, extremamente importante. E mais do que isso, parabéns pela imparcialidade. Parabéns por não tomar cerveja. Parabéns por não conhecer o mercado. Eu acho que faz disso uma obra realmente extremamente limpa. Você informou. Você não deu sua opinião. Você informou o que as pessoas estavam dizendo. Então, a capa está linda, de um gole só. Aí eu tenho minhas dúvidas, talvez eu tenha que pôr uma chopeira, um barril lá para tomar os goles, para ler o livro. Estou muito ansioso. Mas a sua pergunta, Henrique. A pergunta, né? A pergunta qual é o próximo livro? Qual vai ser o desafio para a gente escrever o próximo livro, né? Qual seria o próximo livro nessa viagem cervejeira que você já fez? Obrigada pelas palavras. E a minha ideia é que seja um livro de referência mesmo, tá? Assim, você falou isso e eu gostaria que fosse um livro lido por qualquer pessoa que queira entender o mundo dos negócios no Brasil. A Ambev ditou muito a história empresarial do Brasil.
e universidades, enfim, eu tenho a pretensão que ele se torne mesmo uma obra de referência e eu fiquei feliz que você falou isso. Eu não sei ainda qual é o próximo livro, eu estou pensando, eu gostaria de escrever outro caso de sucesso brasileiro, eu gosto de empreendedorismo, eu gosto de brasileiros, mas eu ainda estou vivendo, eu estou curtindo, né, o livro, o filho que ficou pronto. Henriquinho, vou te dar uma missão. A gente tem um tanto de livro para vender e tornar ele best-seller. Depois de tornar best-seller, vai para a próxima missão. Então a missão agora, a meta agora, o tiro já está dado, como é uma frase da Ambev. Primeiro a gente dá o tiro, depois corre atrás da bala. A missão é ser o best-seller. E eu estou aqui para ajudar a Ariane no que for nessa missão. Eu espero que você no mínimo compre uns 3 livros, cara. Você é um cara de compliance aí, o cara que está com a carteira cheia. Minha missão hoje é arrancar dinheiro de todo mundo para fazer comprar o livro, viu, Ari? Se você não pedir, eu vou pedir. Tinha alguém ali no fundo que queria fazer uma pergunta? Você. Vem aqui pro meio só para Ari te olhar nos olhos. Boa noite. A gente está aqui com várias pessoas da Ambev, várias pessoas com tempos de companhia diferentes, visões diferentes, áreas diferentes. E eu queria saber de você, que é uma pessoa que tem uma visão de fora, qual conselho que você dá pra gente e nós continuarmos levando a companhia como um case de sucesso e continuar crescendo aí mundialmente? Olha, eu não gosto muito de dar conselho, porque eu não sou nem especialista em gestão. Eu vou te falar o que eu sinto, o que eu gostaria na interação com vocês, assim, o que me faria falar, olha, que legal. Não burocratizem a companhia. Eu tenho a impressão que está ficando muito burocrático o contato. E olhem para as pessoas como seres humanos, se comportem como seres humanos. Vocês representam uma empresa, mas vocês são pessoas. Então, eu acredito que esse é um problema de grandes empresas, não só da Ambev, que começa a se comportar como corporação. As pessoas começam a se comportar como corporação e aí você conversa e a pessoa não demonstra expressão facial, fica lá te olhando com poker face. Você nunca sabe o que está pensando. E assim, não tenham medo de sentir, de se expressar. Vocês não vão ser escravos de ninguém que esteja interagindo com vocês se vocês forem vocês. Então, sejam vocês mesmos e simplifiquem. Galera, pra gente ter uma noite mais incrível ainda, a Ari tá aqui para assinar cada um dos livros. Eu realmente espero que vocês que estão aqui hoje possam, além de comprar o seu exemplar, no mínimo presentear uma pessoa, porque o livro está realmente muito legal. E Ari, como em qualquer startup ou qualquer projeto novo começando, a gente tem sempre aquele pitch de 1 minuto para impactar as pessoas. Então, venda o seu livro em 1 minuto antes de vir uma avalanche de pessoas para assinar, que eu realmente espero que todo mundo vá assinar. Eu vou ficar aqui pertinho de você, te passando essa boa energia, porque eu quero ver as pessoas trazendo. Quem já comprou, quem não comprou pode já aproveitar ali, ir para a fila, comprar, ela vai assinar, mas no seu pitch de 1 minuto, ou menos, porque pode ser menos também, porque as pessoas devem ler de um gole só e devem presentear as outras pessoas com de um gole só. Porque eu vou falar o que eu não falaria, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Porque essa é uma história de brasileiros e só brasileiros fariam o que tem nesse livro. E isso pra mim, assim, é contagiante, é incrível você ver uma história que não seriam europeus como não foram, não seriam americanos como não foram os brasileiros fazendo o impossível algumas vezes. Então, vocês não vão querer ficar de fora, né? Porque vai ter um momento em que só vocês não vão ter lido na rodinha que vocês estão. E com certeza vocês querem conhecer a história do Brasil, a história dos brasileiros mais bem-sucedidos do Brasil no mundo capitalista, que é o que a gente vive. Então, por favor, para vocês, tá? Não é nem para mim. Não percam essa oportunidade. Galera, eu vou ser mais apelativo, querida. Nós precisamos acabar com aquela pilha hoje. Não sejam travados, sejam evolucionários, como diz a placa ali da Vals, que tem o R de revolução cortado. Eu sou um cara que vivo a teoria de Darwin, e ler esse livro faz parte da evolução com uma sensação de entender o capitalismo brasileiro,
de entender o empresariado brasileiro. Então tirem o escorpião do bolso, comprem o livro. A Ariane está aqui para assinar. Uma salva de palmas, Ari. Muito obrigado. Eu quero ver esse livro best-seller e vocês vão ajudar a fazer isso acontecer hoje. Pode começar assinando, Ari. Pode trazer o livro para ela aqui. Ó. Poxa, eu ainda não li o livro, né? Comprei agora. Acho que participar aqui, de escutar a Ariane falar com tanto amor desses últimos 3 anos, se dedicado aqui a viver o mundo Ambev, né? Essa empresa que a gente admira e que muita gente ainda olha e não sabe exatamente difundir ali toda essa cultura, né? Então ela traz um pouco dessa cultura da Ambev, um pouco desse amor que as pessoas lá têm pelo que fazem e também o lado profissional ali quando eles cortam todos os custos, né? Visando ali o lucro, mas também o outro parte ali que fazem com muito amor, né? Eu ia fazer uma pergunta legal aqui para a Ariane e acabei não tendo tempo. Qual que seria o comportamento da Ambev em relação à manutenção da qualidade do produto, que era sempre foi uma preocupação da Vals, tanto que eles ganharam prêmios e prêmios, né? Eu não li o livro ainda, talvez a resposta até esteja no livro. Mas é isso aí, essa pergunta ficou aí, quem sabe eu vou fazer essa pergunta agora que eu comprei o livro. Acho que todo mundo deve comprar o livro, são 3 anos de pesquisa, isso é uma coisa muito importante, né? E aí eu queria saber isso aí e vou fazer essa pergunta depois para a Ariane. Eu entrei na companhia, eu busquei entrar na Ambev por causa do livro Sonho Grande. Quando eu li ele, eu fiquei apaixonada, eu li em 2, 3 dias e eu fiquei encantada com a história dos fundadores da Ambev, e foi o que me motivou a buscar e foi o que me motivou a ter o sonho de entrar na Ambev. Então hoje, quando eu comprei esse livro, eu busco ter uma nova visão da companhia, agora de dentro. Antes eu tinha a visão de fora e hoje eu busco ter uma visão de dentro.